Fala pessoal, meu nome é Lucas Barbosa e eu sou trader aqui na Xprop. No vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouco a respeito de risco-retorno e taxa de acerto, esses dois parâmetros bastante importantes no seu gerenciamento de risco. Fique com a gente aqui nesse vídeo para saber mais. Então pessoal, inicialmente é interessante a gente estar relembrando a questão do gerenciamento de risco, que para a gente aqui nesse primeiro momento vai ser basicamente um conjunto de regras e parâmetros que você vai estar estabelecendo para mitigar eventuais riscos que você vai estar tomando no mercado, controlar as perdas, bem como também estabelecer os seus alvos e metas de ganho. Tudo isso com o objetivo de você prolongar o seu tempo de vida no mercado financeiro. Sendo assim, a gente deve prestar atenção em dois parâmetros muito importantes nesse seu conjunto de regras do gerenciamento de risco, sendo eles justamente o risco-retorno e a taxa de acerto do seu operacional. Uma vez que o risco-retorno que você está tomando, ele demanda um valor mínimo, um percentual mínimo de taxa de acerto das suas operações, para que você seja lucrativo no longo prazo e não esteja realizando várias operações e terminando no 0 a 0 ou até mesmo no prejuízo. Sendo assim, a gente deve calcular qual é esse percentual mínimo. Eu vou puxar aqui na tela do computador para a gente entender melhor. Aqui na tela, pessoal, a gente consegue ver melhor graficamente essa questão do balanceamento da taxa de acerto e do risco-retorno. Aqui a gente tem uma calculadora que a gente consegue observar aqui que na primeira parte dela a gente vai estar falando a respeito do risco-retorno, né? Então você tem um operacional que admite um risco-retorno, seja ele qual for da sua estratégia. Para exemplificar aqui a gente vai usar um 3 para 1. O que seria isso? Você estaria arriscando 3 vezes o que você está buscando de alvo, seria um take de 50 pontos para um stop de 150, um take de 100 pontos para um stop de 300 pontos. Aqui quantos pontos não interessa, o que interessa é essa proporção e desde que você obedeça a ela sempre. Então aqui no primeiro exemplo, para um risco-retorno de 3 para 1, a gente consegue observar aqui no gráfico essa curva de crescimento aqui que vai de 0 a 100 e a gente consegue observar também duas cores acontecendo nela aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que para você chegar no 0 a 0 ou atingir o break-even, você precisaria de uma estratégia que tenha uma taxa de acerto de pelo menos 75%. Isso para você sair no 0 a 0. Então o que acontece? Dos 75% para baixo, você estaria tendo prejuízo, dos 75% para cima, você estaria tendo lucro. E aqui embaixo, na segunda parte da calculadora, a gente consegue observar também, aqui mais precisamente a parte de taxa de acerto da sua estratégia. Essa informação aqui você consegue de algumas formas diferentes. A primeira delas seria puxando esses dados direto da plataforma, seja a plataforma que você opera, a maioria delas no relatório de performance você vai conseguir encontrar essa taxa de acerto. Agora, para quem está estudando, fazendo o backtest, puxando as operações na mão, você teria que fazer essa conta direto. Então, tendo de posse dos valores de take e de stop dessa operação, você consegue calcular. Para seguir no exemplo aqui, a gente vai calcular essa taxa de acerto de uma estratégia, seja ela qual for, desde que sempre obedecendo o mesmo risco-retorno e a mesma estratégia para todas as operações. Então vamos colocar aqui que de 200 operações que a gente tenha estudado, 130 delas a gente tenha atingido o lucro e 70% delas a gente tenha atingido uma perca. Então isso nos dá 65% de taxa de acerto dessa estratégia nesse período que a gente vem estudando ou realizando essas operações. Isso aqui, dentro desse risco-retorno que a gente tinha admitido de 3 para 1, nos representa um prejuízo. Porque aqui a gente consegue observar melhor no gráfico, essa linha vermelha, ela representa justamente a taxa de acerto que a gente tem nessa estratégia. E a gente consegue observar aqui também que ela fica dentro da área vermelha, então a partir disso a gente tem um prejuízo. Se a gente for alterando aqui, vamos colocar que de 200 operações, 150 a gente tem acertado e 50 a gente tenha estopado. Isso nos daria uns 75% que nos atingiria no break-even aqui, a gente sairia no 0 a 0. A gente consegue ver aqui novamente no gráfico, a linha fica branca quando você atinge o break-even. Para um caso em que você
tem uma taxa de acerto maior do que essa requerida, vamos colocar aqui para exemplificar também 180 para 20, nesse caso a gente estaria sendo lucrativo, né? Com a taxa de acerto de aproximadamente 90%, a gente estaria na fase verde aqui dessa curva. Você pode ver novamente que a linha aqui da taxa de acerto ela fica verde, nos representando então que a gente tem uma estratégia balanceada com um risco-retorno no longo prazo nos dando lucro. Como podemos observar, pessoal, são conceitos bastante simples, mas de extrema importância para você estar agregando ao seu gerenciamento de risco. O balanceamento do seu risco-retorno e a taxa de acerto é o que vai te garantir se você vai estar lucrativo ou no prejuízo no longo prazo. Se você quiser ter acesso a essa calculadora que a gente utilizou de exemplo aqui no vídeo, escreva seu e-mail no link que vai estar aqui na descrição. Se ficou mais alguma dúvida a respeito do assunto, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima.